Eu sou Jasmine, tenho 34 anos e sou professora de ensino médio aqui em Atlanta. Por 2 anos, 2 anos inteiros, pensei que tinha o casamento perfeito. Achei que tinha encontrado a minha pessoa. Você sabe, aquela pessoa que me protegeria, me valorizaria, ficaria ao meu lado em qualquer situação. Meu marido Devon era tudo o que eu achava que queria. Ele era atencioso, carinhoso, sempre se certificando de que eu estava bem, sempre perguntando como eu estava. Ele trabalhava de casa como engenheiro de software, então ele estava sempre lá quando eu voltava da escola. Às vezes, ele tinha o jantar pronto, ou nós cozinhávamos juntos. Ele perguntava sobre o meu dia, ouvia minhas histórias sobre os alunos, ria das minhas piadas. E toda noite, sem falta, ele me trazia minhas vitaminas com um copo de água. Beijava minha testa tão suavemente e me dizia que me amava. Ele dizia: "Preciso manter minha bebê saudável", com aquele sorriso que costumava derreter meu coração. Eu confiava nele, Deus. Eu confiava nele com tudo, com meu coração, com minha vida, com meu futuro. Eu dei a ele cada pedaço de mim, não segurei nada de volta. E a confiança pode ser a coisa mais perigosa que você dê de alguém, porque o que eu descobri quando parei de engolir aqueles comprimidos, quando finalmente abri meus olhos para o que realmente estava acontecendo na minha própria casa, no meu próprio quarto, no meu próprio corpo, isso destruiu tudo. Destruiu cada memória, manchou cada momento, transformou cada eu te amo em uma mentira. Destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre o homem com quem me casei, sobre a vida que estava vivendo, sobre quem eu era. Mas antes de entrar em tudo isso, antes de te contar sobre o pesadelo que vivi, preciso que você faça algo por mim. Se você está assistindo isso agora, por favor, clique no botão de curtir. Inscreva-se neste canal. Eu preciso que essa história chegue ao maior número possível de pessoas. Porque se isso pode acontecer comigo, uma mulher educada e uma professora, alguém que achava que era cuidadosa, pode acontecer com qualquer um. Deixe um comentário abaixo me dizendo de onde você está assistindo e que horas são para você agora. Eu leio cada comentário e isso me ajuda a saber que não estou sozinha nisso, que minha história importa. Acredite, você vai querer ouvir como isso termina. Você vai querer saber o que eu descobri, o que eu fiz e como eu sobrevivi. Agora, deixe-me levar você de volta ao começo, quando as coisas ainda eram normais, ou pelo menos, quando eu achava que eram normais. Devon e eu nos casamos há 3 anos. Nos conhecemos em uma conferência de tecnologia. Eu estava lá com alguns alunos para um evento de STEM, e ele estava apresentando sobre segurança cibernética. Irônico, não é? O homem que afirmava proteger sistemas para viver era a maior ameaça à minha segurança. Mas naquela época, eu não sabia disso. Ele era charmoso, inteligente e gentil. Namoramos por 1 ano antes que ele me pedisse em casamento. E o casamento foi lindo, pequeno, íntimo. Apenas nossos amigos e familiares mais próximos. Minha mãe o adorava, meu pai o adorava, todo mundo amava o Evan. O primeiro ano de casamento foi maravilhoso. Viajamos um pouco, reformamos nossa casa juntos, falamos sobre começar uma família um dia. Eu estava feliz, genuinamente, profundamente feliz. E então, cerca de 6 meses antes de tudo desmoronar, Devon começou essa nova coisa. Ele disse que estava lendo sobre saúde e bem-estar, sobre como vitaminas e suplementos eram importantes, especialmente para pessoas com trabalhos estressantes como o ensino. Ele comprou essas vitaminas, apenas cápsulas que pareciam normais em um frasco de uma loja de produtos naturais. Ele disse que eram uma mistura especial. Vitamina D, complexo B, magnésio, coisas para ajudar com o sono, estresse e energia. Ele estava tão entusiasmado com isso, tão carinhoso. "Querida, você trabalha tão duro", ele dizia. "Você está sempre exausta, deixe-me cuidar de você." E eu deixei. Deus, eu deixei ele cuidar de mim. E essa decisão, esse simples ato de confiança, se tornou meu pior pesadelo. No começo, tudo parecia bem. Eu tomava as vitaminas, ia dormir, acordava me sentindo descansada. Mas então, lentamente,
As coisas começaram a mudar. Comecei a notar essas lacunas na minha memória. Devon mencionava conversas que supostamente tivemos, e eu não tinha nenhuma lembrança delas. Ele dizia: "Lembra quando você me disse que deveríamos reformar o quarto de hóspedes?" Ou: "Você disse que queria visitar sua irmã no próximo mês." E eu apenas o encarava confusa, porque não tinha memória de ter dito essas coisas. Ele ria disso, dizia que eu estava trabalhando demais, que precisava relaxar mais, dormir mais. Mas não eram apenas conversas. Eu acordava absolutamente exausta, apesar de dormir 9, às vezes 10 horas por noite. Eu ensino inglês no ensino médio e comecei a ter dificuldades para dar minhas aulas. Eu ficava em pé na frente da minha sala de aula e minha mente simplesmente ficava em branco. Eu esquecia o que estava ensinando. Perdia o fio da meada no meio da frase. Meus alunos começaram a notar. Um deles me perguntou se eu estava bem, e eu percebi que não estava, mas não sabia por quê. Então, havia os pijamas. Eu ia para a cama vestindo uma coisa e acordava em algo completamente diferente. Eu adormecia em minha camiseta oversized favorita e acordava em um vestido de noite que mal lembrava que possuía. Quando perguntei a Devon sobre isso, ele me olhou como se eu estivesse louca. "Querida, você trocou de roupa no meio da noite", ele dizia. "Você estava meio adormecida, você provavelmente não se lembra." E eu aceitava essa explicação porque o que mais poderia ser? As manchas começaram a aparecer cerca de 2 meses depois. Pequenas no começo, nos meus braços superiores, como impressões digitais. Eu as notei uma manhã enquanto me vestia para o trabalho e meu sangue gelou. Perguntei a Devon sobre elas naquela noite. Tentei manter minha voz calma, mesmo que minhas mãos estivessem tremendo. Ele parecia preocupado, tão preocupado, e disse que talvez eu estivesse esbarrando em coisas sem perceber. Talvez eu fosse anêmica e estivesse machucando facilmente. Ele sugeriu que eu visse um médico. Até se ofereceu para marcar a consulta para mim e ele fez. Ele marcou a consulta, me levou até lá, sentou na sala de espera como o marido solidário que ele fingia ser. O médico fez exames de sangue. Tudo voltou ao normal. Ela sugeriu que talvez eu estivesse estressada. Talvez eu devesse considerar medicação para a ansiedade. Devon imediatamente apoiou essa ideia. Disse que fazia todo sentido, que ensinar era um trabalho tão estressante e que eu provavelmente estava apenas me esgotando. O médico escreveu uma receita e Devon a preencheu no mesmo dia. Mais comprimidos, mais coisas para engolir, para confiar, para deixar entrar no meu corpo sem questionar. Mas aqui está a questão. Eu nunca me senti ansiosa. Não antes de tudo isso começar. Eu amava meu trabalho. Eu amava minha vida. A ansiedade veio depois. Depois das lacunas de memória, depois da exaustão, depois da sensação de que algo estava terrivelmente, terrivelmente errado, mas eu não conseguia identificar o que. Meu telefone se tornou outra fonte de confusão. Eu encontrava mensagens de texto que não lembrava de ter enviado. Nada demais. Apenas respostas para amigos, confirmações de planos, mensagens aleatórias para minha irmã, mas não estavam na minha voz. Eram próximas, mas não exatamente certas. Muito curtas, muito formais, faltando meus emojis e pontos de exclamação habituais. Quando mencionei isso a Devon, ele disse que eu provavelmente estava enviando mensagens antes de estar totalmente acordada, que isso acontecia com ele o tempo todo. E novamente, eu acreditei nele porque por que não acreditaria? Ele era meu marido. Ele me amava. Ele não tinha razão para mentir para mim. Pelo menos foi isso que eu pensei. As coisas se intensificaram cerca de 4 meses depois. Eu estava na escola durante meu período de planejamento e minha melhor amiga Kesha me ligou. Kesha e eu somos amigas desde a faculdade. Ela me conhece melhor do que quase ninguém. Ela me perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia estranho ultimamente quando saímos no fim de semana anterior. Ela disse que eu parecia estar sob efeito de algo, que meus olhos estavam vidrados e eu estava me movendo devagar, falando devagar como se estivesse sedado. Fiquei horrorizada. Eu disse a ela que não estava sob efeito de nada, exceto vitaminas e da medicação para a ansiedade que o médico prescreveu. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, a dúvida começou a se infiltrar na minha mente.
Aquela conversa com Kesha ficou comigo. Comecei a prestar mais atenção. Comecei a questionar coisas que aceitava sem pensar. E foi então que notei a gaveta trancada no escritório de Devon. O escritório de Devon sempre foi proibido durante o horário de trabalho. Eu respeitava isso. Ele disse que lidava com informações sensíveis para seus clientes e precisava de privacidade. Mas uma tarde, cheguei em casa mais cedo da escola por causa de um dia de trabalho dos professores e fui ao escritório dele para perguntar algo. A porta estava aberta, o que era incomum, e ele não estava na mesa. Ele provavelmente tinha ido ao banheiro ou pegar um lanche, e ali, na gaveta debaixo da mesa dele, vi um cadeado físico em uma gaveta que nunca tinha sido trancada antes em todo o nosso casamento. Meu coração começou a disparar. Fiquei ali parada olhando para aquele cadeado e todo o instinto do meu corpo gritava que algo estava errado. Quando Devon voltou, perguntei sobre isso da forma mais casual que consegui. Ei, quando você começou a trancar essa gaveta? Ele mal olhou para cima do telefone. Ah, aquele novo cliente. Dados super sensíveis. Eles exigiam medidas de segurança extras. Sua voz estava calma, despreocupada. Ele sorriu para mim e perguntou o que eu queria para o jantar. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquele cadeado significava algo. Tinha que significar. Nas semanas seguintes, comecei a observar Devon com mais cuidado. Não de forma óbvia, não queria que ele soubesse que eu estava suspeitando, mas prestei atenção em padrões. Ele sempre insistia nas vitaminas, quase ansioso com isso. Se eu esquecesse de tomá-las, ou se eu dissesse que tomaria depois, ele ficava com um olhar nos olhos por apenas um segundo que eu nunca tinha visto antes. Preocupação, medo, raiva. Eu não conseguia identificar, mas isso me incomodava. Ele empurrava os comprimidos em minha direção, brincava sobre como eu estava esquecida, ficava ali, até eu tomá-los e engoli-los. Uma noite, cerca de 6 semanas antes de tudo desmoronar, acordei por volta da meia-noite, ou pelo menos pensei que tinha acordado. Minha mente estava nebulosa. Meu corpo parecia pesar 1000 Lened, mas eu estava consciente o suficiente para ouvir Devon ao telefone no corredor. Sua voz estava baixa, sussurrada, mas eu ouvi fragmentos. Na noite de terça-feira. Sim, mesmo preço. Ela vai estar desmaiada, não se preocupe. Meu sangue virou gelo. Tentei me mover. Tentei me levantar e confrontá-lo, mas meu corpo não respondia. Era como estar presa em um pesadelo onde você tenta gritar, mas nenhum som sai. Eu voltei a perder a consciência antes de conseguir ouvir mais alguma coisa. Na manhã seguinte, convenci a mim mesma de que tinha sonhado com isso. Eu tinha que ter sonhado, porque a alternativa de que meu marido estava falando sobre eu estar desmaiada com alguém ao telefone era muito horrível para considerar. Devon estava normal no café da manhã, me dando um beijo de despedida antes de eu sair para o trabalho, dizendo que me amava. Como alguém que me olhava assim, que me segurava assim, poderia ser capaz de algo sinistro, mas eu não conseguia deixar isso para lá. Aquela ligação, real ou imaginária, plantou uma semente de dúvida que cresceu, e cresceu até que eu não consegui mais ignorá-la. Comecei a testá-lo de pequenas maneiras. Eu fingia tomar as vitaminas e as escondia debaixo da língua. Depois as cuspia quando ia ao banheiro. Mas Devon começou a me observar com mais atenção, certificando-se de que eu engolia, pedindo para eu abrir a boca depois como se eu fosse uma criança. Só para ter certeza de que você não está esquecendo, querida, ele diria com uma risada. Mas não parecia uma piada, parecia controle. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra noite. Devon me trouxe minhas vitaminas e um copo de água às 22h30, bem na hora marcada. Ele se sentou na beirada da cama, me observou tomá-las, beijou minha testa. Sonhos doces, linda, ele sussurrou. Eu senti a sonolência familiar começar a se infiltrar em poucos minutos. Aquela sensação pesada que fazia minhas pálpebras pesarem e meus pensamentos se dispersarem. Mas algo estava diferente naquela noite. Os comprimidos tinham um gosto ligeiramente diferente. Não ruim exatamente, apenas diferente. Como se dissolvessem mais rápido do que o normal,
deixassem um gosto amargo que normalmente não estava lá. E pela primeira vez, um medo real cortou a névoa. E se eu não estivesse imaginando coisas? E se Kesha estivesse certa? E se algo realmente estivesse errado com aquelas vitaminas? Eu tomei uma decisão naquele momento que provavelmente salvou minha vida. Eu ia lutar contra a sonolência. Eu ia ficar acordada e ver o que acontecia depois que eu deveria estar inconsciente. Foi a coisa mais difícil que já fiz. A atração pelo sono era avassaladora, como ser arrastada para baixo d'água por uma corrente. Meu corpo estava tão pesado, minha mente tentava desligar, mas eu me concentrei no medo. Deixei que me mantivesse alerta. Pensei naquela gaveta trancada, na ligação que eu tinha ouvido, nos hematomas e nas lacunas de memória, e na sensação de que eu estava me perdendo pedaço por pedaço. Eu cravava minhas unhas nas palmas até doer. Eu mordia o interior da bochecha. Eu contava regressivamente de 1000. Qualquer coisa para ficar consciente. Devon veio verificar como eu estava cerca de 30 minutos depois. Eu ouvi a porta do quarto abrir suavemente. Ouvi seus passos se aproximando da cama. Mantive os olhos fechados. Mantive minha respiração profunda e regular como se estivesse dormindo. Senti ele se inclinar sobre mim. Senti sua respiração em meu rosto. Ele estava verificando se eu estava desmaiada. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se endireitou e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele. Eu fiquei ali na escuridão, meu coração batendo tão forte que pensei que ele poderia ter ouvido. Eu estava aterrorizada. Eu não sabia o que estava esperando, o que esperava que acontecesse, mas cada nervo do meu corpo gritava que eu precisava ficar alerta. Às 23h47, nunca vou esquecer a hora porque estava olhando o relógio na minha mesa de cabeceira, usando-o como âncora para ficar consciente. Devon voltou para o quarto. Ele não acendeu a luz. Ele se moveu silenciosamente, cuidadosamente, e através dos meus olhos quase abertos, eu o vi tirar algo do bolso. Ele ficou sobre mim por um longo momento, e eu tive que lutar contra todo o instinto para não me encolher, não reagir. Então ele saiu novamente. A casa ficou em silêncio depois disso. Eu esperei ouvindo cada rangido e gemido da nossa casa. Às 2h13 ouvi os passos de Devon no corredor. Mas eles não estavam indo em direção à cozinha ou ao banheiro. Eles estavam indo para baixo. E não apenas para baixo. Eu ouvi o som distinto da porta do porão se abrindo. Nós mal usávamos o porão. Ele era inacabado, principalmente para armazenamento. Nada interessante lá embaixo. Ou assim eu pensava, por que Devon estaria indo para lá às 2 da manhã? Esperei 5 minutos, os 5 minutos mais longos da minha vida, e então lentamente me sentei. Minha cabeça girava, meu corpo parecia estar se movendo através de melaço, mas eu me forcei a sair da cama. Eu me aproximei da porta do quarto e a abri devagar, com medo de que rangisse e me entregasse. O corredor estava escuro. Eu me movi em direção às escadas, meus pés descalços silenciosos no carpete. À medida que me aproximava da porta do porão, ouvi algo que fez meu sangue correr frio. Vozes no plural. Devon estava falando com alguém lá embaixo. Eu pressionei meu ouvido contra a porta, mal respirando, esforçando-me para ouvir. Deve estar bom por mais algumas horas. Aquela era a voz de Devon. Você tem certeza de que ela não vai acordar? Uma voz masculina desconhecida. Rouca e baixa. Nunca acordou antes. Confie em mim, cara. Ela está completamente fora. A dosagem que estou dando a ela, ela não vai lembrar de nada. Mesmo que de alguma forma ela acorde. Devon riu. Ele realmente riu. Eu senti que ia vomitar. Eu tropecei para trás, com a mão sobre a boca para não fazer barulho. Havia alguém na nossa casa? Devon tinha deixado alguém entrar na nossa casa enquanto pensava que eu estava inconsciente. E pela forma como estavam falando, essa não era de primeira vez. Eu deveria ter chamado a polícia naquele momento. Eu deveria ter corrido, pegado meu telefone, pedido ajuda, mas eu estava em choque. Eu não conseguia pensar direito. O homem que eu amava, o homem em quem eu confiava tudo, estava me drogando intencionalmente, regularmente, e trazendo estranhos para nossa casa enquanto eu estava inconsciente. As implicações me atingiram como um golpe físico. As lacunas de memória,
os pijamas diferentes, os hematomas, a sensação de que algo tinha acontecido comigo, mas eu não conseguia lembrar o que. Ó Deus, o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado eles fazerem. De alguma forma, consegui voltar para o quarto. Eu nem lembro de subir as escadas ou andar pelo corredor. Eu só lembro de repente estar de volta na cama, tremendo tão violentamente que pensei que ia desmoronar. Eu puxei os cobertores sobre mim e esperei, ouvindo Devon voltar para cima 1 hora depois. Ele verificou como eu estava novamente e eu fingi estar morta, fingi estar inconsciente. Enquanto por dentro eu estava gritando. Na manhã seguinte, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Devon me acordou com um café e um sorriso, beijou minha testa, perguntou como eu tinha dormido. Eu olhei em seus olhos, esses olhos que eu achava que conhecia, esse rosto que eu amava, e vi um completo estranho, um monstro. Mas eu não podia deixar que ele soubesse que eu sabia. Eu tinha que fingir que tudo estava normal. Eu tinha que agir como a esposa drogada e complacente que ele esperava que eu fosse. Eu dormi bem, eu menti, pegando o café com as mãos tremendo que eu esperava que ele atribuísse a não estar totalmente acordada ainda. Obrigada, querido. Ele sorriu. Esse sorriso que costumava me fazer sentir segura, e desceu para fazer o café da manhã. No momento em que ele saiu, eu corri para o banheiro e vomitei. Eu fiquei lá segurando a pia, olhando para mim mesma no espelho. Meu rosto estava pálido. Meus olhos estavam assombrados. E eu mal me reconhecia. Quem era essa mulher? Como eu deixei isso acontecer? Como eu fui tão cega? Mas eu não tinha tempo para autopiedade ou choque. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava de provas, porque se eu fosse à polícia apenas com minha história, apenas com minha suspeita de que meu marido estava me drogando, eles acreditariam em mim? Sem evidências, era apenas minha palavra contra as tatras dele. E Devon era bom em mentir. Tão bom que ele estava fazendo isso há meses, e eu nunca suspeitei de nada. Naquela manhã, enquanto Devon estava no chuveiro, eu peguei seu laptop do escritório. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia digitar. Tentei adivinhar sua senha, nosso aniversário, seu aniversário, meu aniversário. Nada funcionou. A gaveta trancada zombava de mim do outro lado da sala, mas eu não tinha nada para arrombar a fechadura. Não tinha tempo para procurar a chave. Eu coloquei o laptop de volta exatamente onde o encontrei e me preparei para o trabalho. Na escola naquele dia, eu era um zumbi. Eu ensinei minhas aulas no piloto automático, mal ciente do que estava dizendo. Durante o almoço, eu sentei na minha sala de aula vazia e chorei. Um dos meus colegas me encontrou e perguntou se eu estava bem. E eu queria tanto contar a ela tudo, mas as palavras não saíam. Como você conta de alguém que seu marido está te drogando? Que estranhos estão entrando na sua casa no meio da noite, que você não sabe o que está sendo feito ao seu corpo inconsciente. Soava insano, mesmo na minha própria cabeça. Depois da escola, em vez de ir para casa, eu dirigi até uma Best Buy. Eu andei pela loja em um transe até encontrar o que estava procurando. Câmeras escondidas pequenas, do tipo que você poderia esconder em uma estante ou em uma planta. Eu comprei 2 delas, paguei em dinheiro, para que não houvesse registro de cartão de crédito que Devon pudesse ver. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu as carregava para o meu carro. Eu fiquei no estacionamento por 20 minutos, apenas olhando para a sacola de compras no meu banco do passageiro. Era isso. Essa era a linha que eu estava cruzando. Uma vez que eu plantasse essas câmeras, uma vez que eu coletasse essas evidências, não haveria como voltar atrás. Meu casamento estaria acabado. Minha vida como eu a conhecia estaria acabada. Mas que escolha que eu tinha? Eu não podia continuar vivendo assim. Não podia continuar deixando ele me drogar. Não podia continuar me perguntando o que estava acontecendo comigo enquanto eu estava inconsciente. Eu fui para casa e esperei Devon sair para sua corrida noturna. Ele ia todos os dias às 5h30 como um relógio. No momento em que a porta se fechou atrás dele, eu me movi. Eu plantei uma câmera no nosso quarto, escondida na estante do meu lado da cama, voltada para a mesa de cabeceira,
onde Devon sempre colocava minhas vitaminas. Eu testei com meu telefone para ter certeza de que estava funcionando, para ter certeza de que tinha uma visão clara. Então eu corri para baixo, para o porão. Meu coração estava disparado enquanto eu descia aquelas escadas. Eu mal tinha estado lá desde que nos mudamos. Eram apenas caixas de coisas antigas, decorações de feriados, ferramentas. Mas agora parecia sinistro, como evidências de crimes que eu ainda não conhecia. Eu olhei ao redor freneticamente em busca de um lugar para esconder a segunda câmera. Havia uma ventilação na parede oposta, e consegui arrancar a tampa com uma chave de fenda da caixa de ferramentas de Devon. Eu enfiei a câmera dentro, angulei para cobrir o máximo possível do porão e coloquei a tampa de volta. Eu consegui voltar para cima bem na hora em que ouvi a chave de Devon na porta da frente. Eu estava sentada no sofá fingindo corrigir provas, tentando parecer normal, mesmo que meu corpo inteiro estivesse tremendo. Ele se inclinou e beijou o topo da minha cabeça. Oi, amor, como foi seu dia? Bom, consegui dizer. Como foi sua corrida? Ótima. Vou tomar um banho. Eu esperei até ouvir a água correndo, então puxei meu telefone e verifiquei as imagens das câmeras. Ambas as câmeras estavam funcionando perfeitamente, gravando em uma conta na nuvem que eu havia configurado com um endereço de e-mail que Devon não conhecia. Tudo estava no lugar. Agora, eu só tinha que esperar. Naquela noite, quando Devon me trouxe minhas vitaminas, eu fiz de tudo para não jogá-las na cara dele, não gritar com ele, exigir respostas, arranhar seus olhos, mas eu não podia, não ainda. Eu precisava de evidências, eu precisava de provas do que ele estava fazendo. Então eu peguei os comprimidos dele com uma mão firme, coloquei na boca e fingi que os engolia. No momento em que ele se virou, eu os escondi debaixo da língua. Quando ele veio verificar como eu estava, eu abri a boca como uma paciente obediente. Os comprimidos estavam escondidos contra minha bochecha. Ele sorriu e beijou minha testa. Essa é minha boa garota, ele disse, e as palavras fizeram minha pele arrepiar. Depois que ele saiu do quarto, eu cuspi os comprimidos na mão e os joguei no vaso sanitário. Então eu voltei para a cama e lutei contra a sonolência. Eu ainda sentia uma resposta psicológica, talvez o resíduo de meses sendo drogada. Eu cravei minhas unhas nas palmas e esperei. Ele veio naquela noite, claro que veio. Às 2h15 da manhã, eu ouvi a porta do porão se abrir, mas desta vez eu não o segui. Desta vez, eu deixei as câmeras fazerem seu trabalho. Eu fiquei na cama, olhos fechados, coração acelerado, enquanto meu marido fazia sabe-se lá o que no porão. Ele voltou uma hora depois, verificou como eu estava mais uma vez e foi dormir ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Eu fiz isso por 3 noites. 3 noites fingindo tomar os comprimidos. 3 noites lutando para permanecer consciente. 3 noites ouvindo meu marido se esgueirar pela casa enquanto ele pensava que eu estava drogada e inconsciente. Na 4ª noite, ele não foi ao porão. Talvez ele tivesse conseguido o que queria por aquela semana. Talvez seus clientes, ou seja lá o que fossem, tivessem ficado satisfeitos. Eu não sabia. Eu só sabia que não podia esperar mais. Eu tinha que ver o que estava nas câmeras. Na manhã seguinte, Devon me disse que ia fazer algumas coisas, talvez almoçar com um amigo do trabalho. Ele estaria fora a maior parte do dia. No momento em que seu carro saiu da garagem, eu peguei meu laptop e abri as transmissões das câmeras. Quero que você entenda uma coisa. Eu achava que estava preparada. Eu achava que sabia o que ia ver. Eu achava que nada poderia me chocar mais depois de tudo que já havia descoberto. Eu estava errada. Eu estava tão errada. A câmera do quarto mostrava exatamente o que eu suspeitava. Devon me trazendo os comprimidos, assistindo-me tomá-los, verificando como eu estava depois que eu deveria estar inconsciente. Mas foram os dados de data e hora que me mataram. Os metadados mostraram que isso estava acontecendo há 7 meses. 7 meses, não 6. Como eu pensava, ele havia começado a me drogar mesmo antes de eu notar os primeiros sintomas. E a câmera mostrava outras coisas também. Devon mexendo no meu telefone enquanto eu estava inconsciente, digitando mensagens, deletando coisas. Devon trocando minhas roupas, me posando.
Eu o assisti mover meu corpo mole como se eu fosse uma boneca, e a violação disso, a absoluta profanação da minha confiança, me fez querer colocar o mundo em chamas. Mas isso não era nada, comparado às filmagens do porão. Eu assisti meu marido, o homem a quem prometi amar para sempre, trazer homens para nossa casa. Eu o vi levar esses homens para baixo, para o porão, onde ele havia montado uma câmera em um tripé. E eu percebi o que estava acontecendo. Ele não estava apenas deixando as pessoas entrarem em nossa casa. Ele estava cobrando delas. Ele estava cobrando dinheiro para que viessem à nossa casa enquanto eu estava drogada e inconsciente no andar de cima. As filmagens mostraram ele aceitando dinheiro, mostrando fotos no telefone, fotos minhas claramente baseadas nas reações deles. E eu assisti o dinheiro trocar de mãos. A câmera mostrava homens em pé no topo das nossas escadas, olhando para onde eu estava deitada inconsciente. E as expressões em seus rostos me fizeram querer vomitar. Eu assisti Evan mostrar algo em seu laptop no porão, e eles riam, acenavam com a cabeça, entregavam dinheiro. As filmagens não mostraram o que ele estava mostrando a eles naquele laptop, mas eu podia imaginar fotos minhas, vídeos meus, conteúdo criado enquanto eu estava drogada, inconsciente, incapaz de consentir, incapaz de reagir, incapaz de até saber o que estava acontecendo. Eu sentei à mesa da cozinha assistindo a essas filmagens e não conseguia respirar. O homem que eu amava, o homem em quem eu confiava minha vida, havia traficado meu corpo. Ele havia criado conteúdo de mim sem meu conhecimento ou consentimento e vendido acesso a isso por meses. Por 7 meses malditos, ele havia me violado de maneiras que eu não conseguia nem compreender totalmente. E eu não tinha ideia. Eu encontrei arquivos no armazenamento em nuvem. Centenas de arquivos com datas que voltavam 7 meses. Eu não consegui me forçar a abri-los. Eu não queria ver o que ele havia feito, o que ele havia gravado, como ele havia posado meu corpo inconsciente para seus clientes doentes. O fato de que eles existiam era o suficiente. O fato de que ele havia feito isso, meu marido, o homem que esteve em um altar e prometeu me amar e cuidar de mim, era o suficiente. Eu não conseguia mais assistir. Eu fechei meu laptop com força e corri para o banheiro, onde vomitei até não sobrar nada. Eu colapsei no chão do banheiro, soluçando tão forte que pensei que poderia me despedaçar. Como isso aconteceu? Como eu me casei com um monstro sem saber? Como eu deixei isso acontecer por 7 meses? Mas então, a tristeza se transformou em raiva. Raiva ardente, consumidora, que queimava através do choque e do horror. Ele fez isso comigo. Ele me violou, me usou, me vendeu enquanto eu dormia. Ele havia roubado 7 meses da minha vida, roubado meu senso de segurança, roubado minha capacidade de confiar, e ele iria pagar por isso. Se fosse a última coisa que eu fizesse, eu iria garantir que ele pagasse por cada único momento do que ele havia feito. Eu não confiava em mim mesma para ficar naquela casa. Eu fiz uma mala com mãos trêmulas, roupas, produtos de higiene, meus documentos importantes e fiz backup de todas as filmagens das câmeras em 3 serviços de nuvem diferentes. Eu salvei em pendrives. Eu enviei para mim mesma em vários endereços de e-mail. Eu não ia perder essa evidência. Eu não ia deixar ele escapar com isso. Então eu liguei para Kesha. Eu preciso de você, eu disse quando ela atendeu, e minha voz quebrou. Por favor, eu preciso de você agora. Estou indo, ela disse imediatamente, sem fazer perguntas. Onde você está? Estou saindo da minha casa. Eu não posso ficar aqui. Me encontre naquele café na Piedmont. Eu já estou no meu carro. Eu joguei minha mala no porta-malas do meu carro e fui embora. Eu não deixei um bilhete. Eu não disse adeus. Eu apenas saí daquela casa de horrores e dirigi para longe. E eu nunca voltei. Kesha estava no café quando cheguei. No momento em que ela viu meu rosto, soube que algo terrível havia acontecido. Nós nos sentamos em uma mesa no canto, longe de todos os outros, e eu contei tudo a ela. Cada detalhe, desde as vitaminas até as lacunas de memória, até a gaveta trancada, até as câmeras, até o que eu havia visto nas filmagens. Eu assisti seu rosto passar por choque, horror, raiva e finalmente determinação.
Estamos chamando a polícia, ela disse. Agora mesmo, não estamos esperando. Não estamos pensando sobre isso. Estamos fazendo isso agora. E se eles não acreditarem em mim? Eu perguntei. E eu odiei como minha voz soou pequena. Jasmine, você tem evidências em vídeo. Você tem datas, horários, tudo. Eles vão acreditar em você. Mas mesmo que não acreditassem, faríamos com que acreditassem. Você não está protegendo esse monstro. Você não vai deixar ele escapar com isso. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas fazer essa ligação ainda foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Fomos para a casa da Kesha. Eu não conseguia enfrentar uma delegacia de polícia ainda. Não conseguia lidar em entrar naquele prédio e dizer essas coisas em voz alta para estranhos. Kesha ligou para o número de não emergência e explicou que sua amiga precisava relatar um crime sério. Eles enviaram oficiais para a casa dela em 30 minutos. Os 2 oficiais que vieram foram pacientes e profissionais. Uma era mulher, a detetive Sarah Martinez, e eu nunca vou esquecer o rosto dela quando comecei a contar minha história. Ela não interrompeu, não questionou, apenas me deixou falar. Eu mostrei a eles as filmagens da câmera no meu laptop. Não todas. Eu não consegui suportar assistir tudo de novo, mas o suficiente. O suficiente para mostrar Devon me drogando. O suficiente para mostrar homens vindo à nossa casa. O suficiente para mostrar dinheiro trocando de mãos. A expressão da detetive Martinez passou de preocupação para fúria. Senhora, ela disse, o que seu marido fez é um crime sério. Múltiplos crimes sérios. Vamos precisar que você venha à delegacia e faça uma declaração formal. Vamos precisar de todas essas evidências e vamos precisar conseguir uma ordem de proteção de emergência para você. Hoje, eu perguntei, vocês podem fazer isso hoje? Vamos tentar, ela disse. Isso é uma ameaça ativa à sua segurança. Precisamos agir rápido. Fomos para a delegacia. Foi surreal sentar em uma sala de entrevista, dando minha declaração enquanto a detetive Martinez gravava tudo. Ela fez perguntas que eu não havia pensado, me fez passar por detalhes que eu tentei esquecer. Ela foi minuciosa e compassiva, e no final disso, eu senti que talvez, apenas talvez, eu fosse sobreviver a isso. A ordem de proteção foi concedida naquela tarde. Devon não podia me contatar, se aproximar de mim, estar em qualquer lugar onde eu estivesse. Eu fiquei com Kesha naquela noite e nós nos sentamos no sofá dela em silêncio, porque não havia palavras grandes o suficiente para o que eu estava sentindo. A polícia executou um mandado de busca na minha casa, no que costumava ser minha casa. Na manhã seguinte, o detetive Martinez me ligou por volta do meio-dia para me informar que eles haviam encontrado tudo. A gaveta trancada no escritório de Devon continha discos rígidos cheios de imagens e vídeos de mim, alguns datando de antes de estarmos casados, antes de ele começar a me drogar regularmente. Ele estava planejando isso, se preparando para isso, talvez desde o começo. Eles encontraram listas de clientes, registros de pagamento através de criptomoeda, correspondência com dezenas de homens. Encontraram as vitaminas que ele estava me dando, e a análise laboratorial mostrou que continham Rohypnol, a droga do estupro. Não eram vitaminas, apenas veneno envolto em uma mentira. Devon foi preso no trabalho naquela mesma tarde. Eu não estava lá, mas o detetive Martinez me disse que ele realmente tentou lutar contra os oficiais. Tentou correr. Eles o derrubaram no estacionamento do prédio do escritório dele, na frente de todos os seus colegas de trabalho. Todos com quem ele trabalhava, todos que pensavam que ele era apenas um cara normal, puderam vê-lo ser preso por drogar e traficar sua própria esposa. Ele me ligou da prisão. Eu não sei como ele conseguiu meu número. Ele não deveria me contatar, mas meu telefone tocou 2 dias após sua prisão e era ele. Eu quase não atendi, mas algo em mim precisava ouvir sua voz. Precisava ouvir o que ele possivelmente achava que poderia me dizer depois do que ele tinha feito. Jasmine, ele disse. E ele soava tão normal, tanto como o Devon de quem eu me apaixonara. Querida, por favor, tudo isso é um mal-entendido. Eu posso explicar tudo. Eu ri. Eu realmente ri. E soou insano, até para meus próprios ouvidos. Explicar o quê, Devon? Explicar como você me drogou por 7 meses?
Explicar como você vendeu acesso ao meu corpo enquanto eu estava inconsciente. Explicar qual parte exatamente. Não foi assim, ele disse, e havia desespero em sua voz agora. Eu nunca deixei ninguém te tocar. Eu juro. Eram apenas fotos, apenas vídeos de você dormindo. Nada mais. Eu precisava do dinheiro. Nós tínhamos dívidas. Nós não tínhamos dívidas. Eu gritei ao telefone. Estávamos bem. Você fez isso porque está doente. Você fez isso porque é um predador e um monstro e viu uma oportunidade de violar sua própria esposa por lucro. Jasmine, por favor. Eu espero que você apodreça, eu disse. E minha voz estava fria agora, morta. Eu espero que você passe todos os dias pelo resto de sua vida miserável pensando sobre o que você fez. Eu espero que você nunca conheça a paz. Eu espero que a culpa te destrua. Eu desliguei. Ele tentou ligar de volta, mas eu bloqueei o número. Essa foi a última vez que eu falei com Devon. O processo legal foi exaustivo. Eu tive que testemunhar diante de um grande júri. Eu tive que sentar em uma sala cheia de estranhos e descrever em detalhes o que havia sido feito comigo, o que eu descobri, como foi assistir aquelas filmagens da câmera. Alguns deles choraram. Um dos homens do júri teve que sair da sala porque estava tão chateado. Mas eles indiciaram Devon por múltiplas acusações: administração de drogas sem consentimento, exploração sexual, distribuição de imagens íntimas sem consentimento, crimes relacionados ao tráfico. O promotor me disse que era um dos casos mais fortes que ela já tinha visto, porque eu fui esperto o suficiente para conseguir evidências antes de confrontá-lo. O advogado de Devon tentou todos os truques do livro. Ele tentou desacreditar-me, dizendo que eu era uma testemunha não confiável por causa dos problemas de memória que eu estava enfrentando. Os problemas de memória que seu cliente causou ao me drogar. Ele tentou argumentar que Devon e eu tínhamos algum tipo de acordo, que eu consenti em ser filmada, mas a acusação destruiu esse argumento. Eles mostraram que eu havia sido drogada sem meu conhecimento. Eles mostraram as listas de clientes, os pagamentos, as evidências de que isso era um negócio para Devon. E eles encontraram alguns de seus clientes e ofereceram imunidade em troca de testemunho. 3 deles aceitaram o acordo. 3 homens se apresentaram e testemunharam que pagaram a Devon por acesso a fotos e vídeos de mim. Um deles, quando perguntado pelo promotor por que ele fez isso, disse que fez parecer inofensivo, como se ela soubesse, como se estivesse bem com isso. Ele disse que ela estava gostando, que era parte da dinâmica do casamento deles. O promotor mostrou a ele as filmagens de Devon me drogando, e o homem começou a chorar no tribunal. Eu não sabia. Ele continuou dizendo: eu juro que não sabia que ele estava drogando ela. Mas ele sabia. Todos eles sabiam. Em algum nível, você não paga dinheiro por fotos secretas da esposa inconsciente de alguém se você acha que tudo está em ordem. Você não se infiltra na casa de alguém às 2h da manhã por razões inocentes. Eles sabiam e participaram mesmo assim. E eu espero que eles vivam com essa culpa para sempre. O julgamento durou 8 meses. 8 meses da minha vida, consumidos por esse pesadelo de ter que reviver isso repetidamente, toda vez que havia uma audiência ou uma deposição, ou uma reunião com o promotor. 8 meses de consultas, de terapia onde eu tentei processar a violação, a traição, a completa destruição de tudo que eu achava que minha vida era. 8 meses vivendo com Kesha, porque eu não conseguia suportar ficar sozinha. Não conseguia suportar dormir sem verificar cada tranca 3 vezes. Não conseguia suportar fechar os olhos sem me perguntar se alguém estava me observando. Minha terapeuta, Dra. Williams, foi a única coisa que me manteve são durante aquele tempo. Ela se especializou em trauma, particularmente trauma sexual, e ela me ajudou a entender que o que aconteceu comigo não era minha culpa, que eu não poderia ter sabido, não poderia ter prevenido, não poderia ter feito nada diferente. Ela me ajudou a trabalhar a culpa esmagadora e sufocante, que me dizia que eu deveria ter visto os sinais, deveria ter questionado as vitaminas, deveria ter sido mais esperta ou mais cuidadosa,
ou menos confiante. Jasmine. Ela me disse durante uma de nossas sessões quando eu estava me afogando em autoculpa. Predadores são bons no que fazem. Eles são manipuladores habilidosos. Devon não te escolheu porque você era fraca ou estúpida. Ele te escolheu porque você era gentil e confiável e amorosa. Essas são boas qualidades. Ele as transformou em armas, mas isso não as torna ruins. Isso não te torna ruim. Levou meses para eu começar a acreditar nela. A terapia não era apenas sobre o trauma do que Devon fez. Era sobre reconstruir todo o meu senso de eu mesma, porque ele também havia tirado isso de mim. Eu não sabia mais quem eu era. Eu era a mulher que eu achava que tinha sido durante aqueles 7 meses? Ou aquela pessoa que era falsa, uma construção drogada que não existia realmente? Quem eu era antes das vitaminas? Quem eu seria depois? A doutora Williams me ajudou a ver que eu ainda era eu, que o núcleo de quem eu era, a professora que amava seus alunos, a amiga que estava presente para as pessoas, a mulher que valorizava a honestidade e a bondade, não havia sido destruído. Havia sido enterrado sob trauma e violação, mas ainda estava lá. Eu só precisava desenterrá-lo novamente. O julgamento finalmente foi para o júri no 7º mês. Eu tive que testemunhar. Eu tive que sentar naquele banco por 3 dias, enquanto o advogado de Devon tentava me fazer parecer não confiável, instável, vingativa. Ele sugeriu que eu havia inventado tudo porque estava brava com algo mais em nosso casamento, que eu mesma havia plantado as câmeras e manipulado as filmagens. O promotor se opôs à maior parte disso, e o juiz sustentou as objeções, mas o dano já estava feito. Eu tive que sentar ali e me defender, defender minha memória, defender minha realidade contra um homem sendo pago para me destruir mais uma vez. Mas então, a acusação apresentou as evidências, os discos rígidos da gaveta trancada de Devon, os depoimentos de clientes, os resultados de laboratório sobre as vitaminas, os registros de pagamento em criptomoeda, os metadados das fotos e vídeos mostrando que haviam sido criados enquanto eu estava provadamente inconsciente com base nos horários das câmeras, o especialista médico que testemunhou sobre os efeitos do Rohypnol e como meus sintomas correspondiam perfeitamente à administração crônica de doses baixas. O júri deliberou por 6 horas. 6 horas. Isso parecia 6 anos. Enquanto eu sentava no corredor do tribunal com Kesha de um lado e minha mãe do outro, esperando descobrir se os 12 estranhos naquela sala acreditavam em mim. Eles voltaram com um veredicto. Culpado em todas as acusações. Eu colapsei. Eu literalmente colapsei nos braços de Kesha e soluçava tão forte que pensei que nunca pararia. Acabou. O julgamento acabou. Eles acreditaram em mim. Eles viram as evidências e ouviram o testemunho, e decidiram que sim, Devon havia feito essas coisas. Sim, eu estava dizendo a verdade. Sim, o que aconteceu comigo era real, terrível e criminoso. A audiência de sentença foi 3 semanas depois. Eu fiz uma declaração de impacto da vítima. Eu fiquei na frente daquele tribunal e olhei Devon nos olhos pela primeira vez desde sua prisão, e eu disse a ele exatamente o que ele havia feito comigo. Você tirou 7 meses da minha vida, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu havia praticado isso, ensaiado com o Dr. Williams, até que eu pudesse dizer sem desmoronar. Você tirou meu senso de segurança, minha capacidade de confiar, minha paz de espírito. Você transformou meu próprio corpo em uma cena de crime. Você me fez ter medo de dormir, medo de comer, medo de existir na minha própria casa. Você olhou nos meus olhos todos os dias e mentiu para mim enquanto me violava da pior maneira possível. Você me fez duvidar da minha própria sanidade, da minha própria memória, do meu próprio valor. Devon estava chorando. Ele teve a audácia de sentar ali e chorar como se fosse a vítima. Seu advogado provavelmente lhe disse para parecer arrependido, para mostrar emoção, mas eu não me importava com suas lágrimas. Elas não significavam nada. Eu nunca confiarei como costumava confiar. Eu continuei. Eu nunca me sentirei completamente segura, como costumava me sentir. Você tirou isso de mim e eu nunca poderei recuperar. Mas aqui está o que você não tirou. Você não tirou minha força. Você não tirou minha resiliência.
Você não tirou minha determinação de sobreviver a isso e construir uma vida que seja melhor do que qualquer coisa que eu tive com você. Você achou que poderia me quebrar, me controlar, me usar e me jogar fora. Mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou de pé e você é quem está acorrentado. O juiz o condenou a 18 anos de prisão. 18 anos sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 12. Ele também tem que se registrar como um criminoso sexual pelo resto da vida. Quando ele sair, se ele conseguir sair, estará na casa dos 50 anos e todos saberão o que ele é. Cada solicitação de emprego, cada aluguel de apartamento, cada interação com a sociedade será marcada pelo que ele fez comigo. Não é o suficiente. 18 anos não é o suficiente por 7 meses de violação, pela vida inteira de trauma que eu carregarei. Mas é algo. É a justiça mais próxima que nosso sistema legal pode fornecer. O divórcio foi finalizado 6 meses depois que o julgamento criminal terminou. Eu consegui tudo. A casa, no entanto, eu a vendi imediatamente porque nunca quis vê-la novamente. As contas de aposentadoria dele, suas economias, seu advogado tentou lutar contra isso. Mas é difícil negociar um acordo de divórcio favorável quando seu cliente é um criminoso sexual condenado que drogou e traficou sua esposa. Eu doei a maior parte do dinheiro para organizações que apoiam sobreviventes de violência sexual. Eu mantive o suficiente para pagar meus empréstimos estudantis e começar de novo em algum lugar novo, porque eu não podia ficar em Atlanta. Em todo lugar que eu ia, eu via fantasmas. Nosso restaurante favorito onde ele me levou em encontros, enquanto planejava minha violação. O supermercado onde fazíamos compras juntos enquanto ele me drogava. A academia, onde ele fingia ser um marido devotado enquanto vendia acesso ao meu corpo inconsciente. Eu não podia existir mais naquele espaço. Eu me mudei para Charlotte, Carolina do Norte, nova cidade, novo emprego de professor, em uma escola diferente, nova vida. Kesha me ajudou a me mudar, me ajudou a montar meu novo apartamento, ficou comigo na primeira semana até que eu me sentisse estável o suficiente para ficar sozinha. Minha mãe queria que eu voltasse para casa em Memphis. Queria me manter perto, onde pudesse cuidar de mim. Mas eu precisava de independência. Eu precisava provar a mim mesma que poderia viver sozinha, dormir sozinha, existir sozinha sem o medo me consumindo. Foi difícil no começo. Deus, foi tão difícil. Eu acordava no meio da noite, em pânico, convencida de que alguém estava no meu apartamento. Eu checava cada fechadura 5 vezes antes de dormir. Instalei câmeras de segurança, verdadeiras desta vez, que eu controlava e as monitorava obsessivamente. Eu não conseguia tomar nenhum medicamento sem ter um ataque de pânico, até mesmo analgésicos de venda livre. A visão de comprimidos me deixava fisicamente doente. O Dr. Williams me conectou com uma terapeuta em Charlotte, a Dra. Richardson, e eu continuei a terapia 2 vezes por semana. Trabalhamos no PTSD, na hipervigilância, nos ataques de pânico. Trabalhamos em reconstruir minha capacidade de confiar, de deixar as pessoas se aproximarem de mim, de acreditar que nem todos eram uma ameaça. Foi um trabalho lento e doloroso. Houve retrocessos. Houve dias em que eu quis desistir. Quis apenas aceitar que essa versão quebrada e aterrorizada de mim mesma seria quem eu seria para sempre. Mas eu não desisti. Eu não podia porque desistir significaria que Devon venceu. Significaria que ele teve sucesso em me quebrar, em me reduzir a nada além de medo e trauma. E eu me recusei a lhe dar isso. Lentamente, tão lentamente, eu mal percebi que estava acontecendo. Eu comecei a me curar. Comecei a ter dias bons misturados com os ruins. Comecei a dormir a noite toda às vezes. Comecei a aceitar convites para jantar de meus novos colegas na escola. Comecei a construir amizades. Comecei a lembrar como era rir, sem que isso fosse tingido de amargura. Cerca de 1 ano depois que me mudei para Charlotte, conheci alguém. O nome dele é Marcos. Eu sei que disse que evitaria esse nome, mas esse Marcos, ele é diferente. Ele é um conselheiro de orientação na minha escola e me convidou para um café um dia, depois de uma reunião de funcionários. Eu quase disse não.
A ideia de namorar, de deixar alguém se aproximar de mim novamente, de ser vulnerável com outra pessoa me aterrorizava. Mas algo em Marcos parecia seguro. Talvez fosse a maneira como ele respeitava os limites, sempre perguntando antes de tocar meu braço ou ficar muito perto. Talvez fosse a paciência em seus olhos quando eu lutava para responder perguntas simples sobre meu passado. Talvez fosse apenas o tempo. Talvez eu estivesse finalmente pronta para tentar novamente. Eu contei a ele sobre Devon no nosso terceiro encontro. Estávamos sentados em seu carro, do lado de fora do meu apartamento, e ele apenas perguntou se poderia me beijar. A pergunta acionou algo em mim e, antes que eu percebesse, estava contando a ele tudo sobre as vitaminas, as câmeras, o julgamento, tudo isso. Eu estava tremendo no final, convencida de que ele iria embora, convencida de que ninguém iria querer alguém tão quebrada quanto eu. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Então ele disse: "Obrigado por confiar em mim com isso. Eu não consigo imaginar o quão difícil foi sobreviver ao que você passou. Mas, Jasmine, você sobreviveu. Você se tirou dessa situação. Você obteve justiça e ainda está aqui. Isso requer uma força incrível. E se você me deixar, eu gostaria de ser alguém na sua vida que torna as coisas mais fáceis, não mais difíceis. Mas vamos no ritmo que você precisar. Sem pressão, sem expectativas, apenas me deixe estar aqui por você." Eu chorei. E então, eu deixei que ele me segurasse enquanto eu chorava. E parecia o primeiro toque seguro que eu tive de um homem em anos. Estamos juntos há 8 meses agora. Não é perfeito. Eu ainda tenho momentos de pânico. Ainda tenho pesadelos. Ainda luto com a confiança. Mas Marcos é paciente. Ele me lembra de tomar meu medicamento para a ansiedade quando eu esqueço. Ele não me empurra além dos meus limites. Ele me deixa checar o telefone dele quando a paranoia fica ruim. Mesmo que eu odeie que eu precise fazer isso, ele está me ajudando a aprender que nem todos os homens são predadores, que a intimidade pode ser segura, que eu mereço amor que não vem com custos ocultos. Já se passaram 2 anos desde aquela noite em que fingi tomar os comprimidos e descobri a verdade. 2 anos desde que meu mundo implodiu e eu tive que me reconstruir do zero. Alguns dias eu ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Alguns dias eu ainda acordo e espero que tenha sido um pesadelo. Espero me encontrar de volta em Atlanta naquela casa com Devon, me trazendo meu café da manhã como sempre. Mas não foi um pesadelo. Foi real. Aconteceu comigo. E eu sobrevivi. E ainda estou aqui. Eu ainda estou ensinando. Eu amo meus alunos em Charlotte tanto quanto amo os de Atlanta. Eu sou boa no meu trabalho e isso me dá propósito. Me dá algo para focar além do meu próprio trauma. Eu ainda estou em terapia. Provavelmente estarei por anos. Eu ainda estou me curando. Ainda aprendendo a existir em um mundo onde alguém que eu amava me machucou de maneiras que eu não achava que eram possíveis. Devon tentou apelar sua sentença. Seu novo advogado argumentou que 18 anos era muito severo, que ele deveria ser elegível para liberdade condicional antecipada. A apelação foi negada. Ele está atualmente em uma prisão de segurança média na Geórgia. E, de acordo com seu registro público, ele foi registrado várias vezes por questões disciplinares. Aparentemente, mesmo entre criminosos, o que ele fez é considerado inaceitável. Bom, espero que cada dia lá dentro seja um inferno para ele. Alguns de seus clientes também foram processados. Os 3 que testemunharam tiveram penas reduzidas, mas ainda assim passaram um tempo na prisão. Os outros, aqueles que puderam ser identificados pelos registros de Devon, foram acusados de vários crimes relacionados à compra e posse das imagens. Eu testemunhei em alguns desses julgamentos também. Foi exaustivo ter que contar minha história repetidamente, mas o promotor disse que meu testemunho era crucial, que esses homens precisavam enfrentar consequências por participar da minha vitimização. Um deles tentou se desculpar comigo do lado de fora do tribunal após sua sentença. Ele se aproximou de mim no estacionamento e eu entrei em pânico. Eu tinha Kesha e Marcos comigo e Marcos se colocou entre nós imediatamente.
O homem levantou as mãos, disse que só queria que eu soubesse que estava arrependido, que estava doente e estava recebendo ajuda agora. Eu olhei para ele e senti nada além de desprezo. Você não está arrependido por ter feito isso, eu disse. Você está arrependido por ter sido pego. Há uma diferença. Ele começou a discutir, mas eu me afastei. Eu não lhe devia perdão. Eu não lhe devia fechamento. Eu não lhe devia nada. Existem sinais de alerta que eu gostaria de ter sabido para procurar. Eu os compartilho agora com qualquer um que quiser ouvir, porque se minha história puder ajudar até mesmo uma pessoa a reconhecer o que está acontecendo com ela, então talvez algo bom possa vir desse pesadelo. Se seu parceiro insiste que você tome medicamentos ou suplementos que eles fornecem, questione isso. Peça para ver o frasco, pesquise a marca, considere fazer testes se algo parecer estranho. Confie em seus instintos. Se você está experimentando lacunas de memória ou apagões que não consegue explicar, leve isso a sério. Consulte um médico, seu próprio médico, não um que seu parceiro recomenda. Faça exames de sangue. Diga a eles que você está preocupado em estar sendo drogado. Se você acorda se sentindo drogado, com roupas diferentes e hematomas inexplicáveis, não desconsidere isso. Não deixe ninguém convencê-lo de que é normal ou que você está imaginando. Algo está errado. Se seu parceiro é excessivamente controlador sobre seu horário de sono, sobre quando e o que você come ou bebe, sobre suas rotinas diárias, preste atenção. Controle é frequentemente o primeiro sinal de abuso. Se seu telefone tem mensagens que você não se lembra de ter enviado, se suas redes sociais têm atividades que você não recorda, se suas coisas são movidas ou mudadas sem explicação, alguém está acessando sua vida sem sua permissão. Descubra quem e por quê. Confie em seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Sua intuição está tentando protegê-lo. Ouça-a. Eu passei meses desconsiderando meus instintos, convencendo-me de que estava sendo paranoica ou louca, e isso quase me custou tudo. E se você estiver em uma situação onde se sente inseguro, onde acha que pode estar sendo drogado ou violado ou controlado, por favor, entre em contato com alguém. Conte a um amigo, a um membro da família, a um colega de trabalho. Ligue para a Linha Nacional de Violência Doméstica pelo número 1800-797-7233. 010 Aninine vai já é polícia. Eu sei que é aterrorizante. Acredite em mim, eu sei. Mas você merece segurança. Você merece autonomia sobre seu próprio corpo. Você merece viver sem medo. Quero deixar algo claro. O que aconteceu comigo não é raro. Assédio sexual por parceiros íntimos, drogagem, abuso sexual baseado em imagens. Essas coisas acontecem com mais frequência do que as pessoas querem acreditar. Queremos pensar que as pessoas que amamos, as pessoas que convidamos para nossas casas e nossas camas, nunca nos machucariam. Mas às vezes elas machucam. Às vezes o monstro não é um estranho em um beco escuro. Às vezes é a pessoa que está dormindo ao seu lado. E se você é alguém que passou por algo assim, por favor, saiba que não é sua culpa. Eu passei meses afundando em culpa, convencida de que deveria ter sabido, deveria ter visto isso chegando, deveria ter sido mais esperta ou mais cuidadosa. Mas o Dr. Williams estava certo. Predadores são bons no que fazem. Eles são habilidosos em manipulação, em esconder sua verdadeira natureza, em fazer você duvidar de sua própria realidade. Você não poderia ter sabido. Você não poderia ter prevenido. Não é sua culpa. Você merece se curar. Você merece reconstruir sua vida. Você merece encontrar segurança e paz e talvez até mesmo amor novamente, se isso é o que você deseja. Não será fácil. Deus sabe que não tem sido fácil para mim, mas é possível. Você é mais forte do que imagina. Você pode sobreviver a isso. Eu sou Jasmine. Tenho 36 anos agora. Sou professora de inglês no ensino médio em Charlotte, Carolina do Norte. Tenho um parceiro que me respeita, amigos que me apoiam, um terapeuta que me ajuda a navegar pelos dias difíceis. Eu durmo em um apartamento com boas fechaduras e câmeras de segurança que eu controlo. Não tomo nenhum medicamento que não tenha sido prescrito por um médico em quem confio.
Estou me curando lenta, mas seguramente da pior violação que posso imaginar. E estou aqui para te dizer que se eu posso sobreviver ao que Devon fez comigo, se eu posso me reerguer daquele abismo de trauma e violação e traição, então você também pode sobreviver ao que está enfrentando. Você pode passar por isso. Você pode reconstruir. Você pode reivindicar sua vida da pessoa que tentou destruí-la. Devon tirou 7 meses de mim. Ele tirou meu senso de segurança, minha capacidade de confiar facilmente, minha inocência sobre o que as pessoas são capazes de fazer. Mas ele não tirou minha força. Ele não tirou minha resiliência. Ele não tirou minha determinação de não apenas sobreviver, mas de prosperar apesar do que ele fez. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou de pé. E você também pode. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado por ouvir. Obrigado por ser testemunha do que aconteceu comigo. Por favor, compartilhe este vídeo se você acha que pode ajudar alguém. Clique no botão de inscrever-se, se você quiser acompanhar minha jornada de cura. E deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo, que horas são para você, e se minha história ressoou com você de alguma forma. Fique seguro por aí. Confie em seus instintos. Proteja a si mesmo e as pessoas que você ama. E lembre-se, você merece segurança, respeito e autonomia sobre seu próprio corpo. Sempre, sem exceções. Esta é Jasmine se despedindo. E para qualquer um por aí que está passando por algo como o que eu sobrevivi, você não está sozinho. Você é acreditado, você é valorizado. E você pode superar isso, eu prometo.